Bem, então hoje nós vamos reproduzir aqui este gorro que foi confeccionado pela Roseli Biolada em tricô. E aí a gente tem uma brincadeira em que se chama tricota que eu crocheto. Então, a Roseli, no caso, que é a tricoteira, me desafia a reproduzir os pontos que ela faz no tricô no crochê. Então, a gente reproduz a mesma peça usando as duas técnicas, para que você que não tem muita familiaridade com um ou com o outro possa fazer a sua peça aí. Então, se você é adepta do crochê, vai poder fazer a peça no crochê. É adepta do tricô, vai poder fazer a peça no tricô, porque acho que vai ter um link aqui em cima que vai te mandar lá pro vídeo do gorro no tricô, tá? Eu tentei reproduzir, é claro que não ficou igual, mas eu gostei muito, ficou bem bacana a composição dos pontos. Deu um efeito bem bonito aqui, ó, ele fica bem maleável, olha, parece realmente uma malha de tricô. E aí eu espero que vocês também consigam fazer, que vocês gostem aí e façam, tá bom? Então vamos lá para nossa listinha de materiais. Para fazer esse gorro, vocês vão precisar de 2 novelinhos do fio choque. Não vai usar os 2 novelos, mas precisa dos 2 para poder terminar a peça, tá? Essa cor aqui, ó, é a 4194. Esse fio, ele é 100% acrílico. A tex dele é 617 para você que quiser comparar, tá? E os novelinhos vêm com 100 gramas. É um fio que eu super recomendo que você experimente, porque eu tô apaixonada por ele. Ele é muito lindo e vocês viram o efeito que ele dá ali, né? Eu usei a agulha de número 5,5 milímetros e tesoura para o acabamento. Essa é a nossa listinha de materiais. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Não vou reproduzir o gorro inteiro, vou reproduzir apenas parte. Então, nós vamos fazer para um gorro adulto, você vai precisar de 77 correntinhas. Ele é múltiplos de 11, então se você precisar de um pouco menor, você vai fazer múltiplos de 11, então vai fazer 66, e assim por diante, tá? Sempre múltiplos de 11, ok? Se você usar um fio mais fino, também eu recomendo que você faça as correntinhas e meça a circunferência da cabeça da criança, ou peça, se você estiver trabalhando sob encomenda, peça para que alguém tire essa medida para você poder trabalhar esses múltiplos de 11. Sempre, os múltiplos de 11 não deu a medida que você precisa, sempre traz para menos e não para mais, tá? Então, se você precisa aí de, um exemplo, de 50 centímetros de conferência, e os múltiplos de 11 não deu 77, por exemplo. Deu, você fazendo as correntinhas, deu aí 80. Diminui, tá? Faz os 77, porque depois ele dá uma cedida, ele cede um pouquinho e acaba se ajustando, ok? Então, eu vou fazer uma amostra aqui, eu vou fazer apenas 21 correntinhas, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, só para mostrar para vocês a barrinha ali como que nós fizemos, ok? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Vamos fechar, porque nós vamos trabalhar circular, ok? Então, você vai fechar a sua correntinha num grande círculo. E lembrando que são as 77, aqui é só a nossa amostra do ponto. Aí, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas e vai trabalhar um ponto alto para cada elo dessa correntinha. Então, para cada elo aqui, um ponto alto, ok? Então, nós vamos fazer para um gorro adulto, você vai precisar de 77 correntinhas. Ele é múltiplos de 11, então, se você precisar de um pouco menor, você vai fazer múltiplos de 11, então, vai fazer 66, e assim por diante, tá? Sempre múltiplos de 11, ok? Se você usar um fio mais fino, também eu recomendo que você faça as correntinhas e meça a circunferência da cabeça da criança, ou peça, se você estiver trabalhando sob encomenda, peça para que alguém tire essa medida para você poder trabalhar esses múltiplos de 11.
sempre, os múltiplos de 11 não deu a medida que você precisa, sempre traz para menos e não para mais, tá? Então, se você precisa aí de, um exemplo, de 50 centímetros de conferência e os múltiplos de 11 não deu 77, por exemplo, deu, você fazendo as correntinhas, deu aí 80, diminui, tá? Faz o 77, porque depois ele dá uma cedida, ele cede um pouquinho e acaba se ajustando, ok? Então, eu vou fazer uma amostra aqui, eu vou fazer apenas 21 correntinhas, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, só para mostrar para vocês a barrinha ali, como que nós fizemos, ok? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Vamos fechar, porque nós vamos trabalhar circular, ok? Então, você vai fechar a sua correntinha num grande círculo. E lembrando que são as 77, aqui é só a nossa amostra do ponto. Aí, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. E vai trabalhar um ponto alto para cada elo dessa correntinha. Então, para cada elo aqui, um ponto alto, ok? Então, vocês vão terminar a carreirinha de pontos altos, vai fechar aqui nesse primeiro ponto com um ponto baixíssimo, para fechar a carreira. Aí, você vai voltar neste mesmo ponto aqui ainda, ó, vai passar a sua agulha por baixo e vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo só para iniciar a carreira, tá? Um ponto baixo e 2 correntinhas. Ele equivale, então, aqui a um ponto alto em relevo, pela frente. Agora, eu vou dar a laçada na minha agulha, vou colocar a agulha, apontar para mim e deitar sobre o próximo ponto a ser trabalhado. Ó, ele fica aqui atrás da agulha. Puxo a minha laçada e faço um ponto alto em relevo, pego por trás. Novamente, laçada, e agora eu vou passar a agulha por baixo do próximo ponto a ser trabalhado, puxo a minha laçadinha e um ponto alto em relevo. O contrário agora, laçada, vou lá atrás, aponto a agulha e passo ela por cima do meu ponto a ser trabalhado. Então, eu vou trabalhar desta forma até o final, sempre fazendo ponto alto em relevo, ó, pegando por baixo do ponto e pegando por cima do ponto, ó, tá? Pegando por cima ou por baixo, quando eu digo, é indo lá buscar a laçada, ok? Em toda a volta. Você vai trabalhar desta forma até completar toda a sua carreira, ok? Quando você terminar, você vai terminar aqui neste ponto alto em relevo. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar ele por baixo, subir as 2 correntinhas e continuar trabalhando mais uma carreira nesta mesma sequência de pontos. Então, aonde eu tenho ponto alto em relevo pela frente, aonde ele está lá atrás, você vai pegar lá atrás. Então, são só 3 carreirinhas para a barra do nosso gorro. Então, ó, terminei com um ponto baixíssimo no pontinho que nós subimos. Vai fazer a mesma coisa, vai subir 2 correntinhas. E agora, nós vamos começar a distribuir os pontos para formar o nosso desenho. Então, eu já tenho aqui essas 2 correntinhas. E ele equivale a um ponto. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, mais 4 pontinhos dessa mesma forma. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ficar com 5, então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Neste próximo pontinho, eu vou trabalhar ele invertido. Então, eu vou fazer o relevo aqui na frente, ó. Então, eu pego o meu relevinho aqui na frente, trabalho este ponto em relevo. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Uma correntinha. No mesmo espaço, eu trabalho mais um pontinho alto em relevo. Ó, ele vai ficar um ponto em V em relevo, tá vendo? Então, 5 meio pontos altos, um ponto alto em relevo, vou continuar, 5 meio pontos altos, que é aquele múltiplo de 11 que eu falei para vocês.
Então, eu deixo 5 de um lado, 5 do outro e trabalho esse pontinho em relevo no meio, tá? Ó, 3, 4, 5. Aí, agora, para fazer as divisões dos quadros, eu vou trabalhar aqui no meio, entre um ponto e o outro, eu vou trabalhar um ponto alto, duas correntinhas, uma correntinha e mais um ponto alto, tá? Então, entre pontos, aqui eu trabalhei em relevo. Aqui eu vou trabalhar entre pontos, um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora, neste próximo quadro, eu não vou precisar fazer a minha folhinha. Lembra que eu falei um quadro com folha, outro sem folha? Então, nesse próximo quadro, eu não tenho folhas. Então, eu vou trabalhar direto 11 meio pontos altos, sempre pegando lá por trás, que é para dar esse efeito de tricô na peça aqui na parte da frente, tá bom? Então, temos aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 11. Aqui, ó, cheguei no meu 11º ponto. Aí, eu comecei aqui sem ser pelas divisões. Então, aqui, entre esses dois pontos, eu preciso fazer aquele ponto em V que nós fizemos lá. Então, é um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Finalizo no meu pontinho aqui, ó. Nós subimos naquelas duas correntinhas. E vou subir duas correntinhas. Continuo trabalhando da mesma forma aqui para esses 4 pontinhos. Esses mais 4 pontinhos que a gente trabalha, né? Contando com os 3 ali, são 5. 3, 4. Aí, aqui dentro, 5, né? Falta um aqui. 4, 5. Aí, aqui dentro deste ponto em relevo, eu vou trabalhar ele em relevo também. Então, onde é relevo, vai continuar o ponto alto em relevo. Vou trabalhar aqui dentro 1, 2, 3. 3 pontos altos dentro daquela correntinha da carreirinha anterior. Aqui é em relevo, vai continuar em relevo. E aqui eu vou seguir a mesma sequência, trabalhar os meios pontos altos em relevo, pegando lá por trás os próximos 5 até chegar aqui na divisão dos quadros. 3, 5. Ok? Cheguei na divisão dos quadros, eu vou trabalhar o meu ponto V dentro desse ponto V. Então, eu tenho aqui, ó, os 2 pontos altos de uma correntinha. Dentro desta correntinha, eu vou repetir esse ponto. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, volta lá para os próximos 11 pontos agora, porque agora nós vamos trabalhar em sequência os 11 meio pontos altos, tá? Então, já tá formando o nosso desenho aqui, ok? Então, aqui é só trabalhar direto os 11 meio pontos altos até finalizar a sua carreira, que vai finalizar aqui com aquele ponto em V, que seria aquele ponto alto, a correntinha, ponto alto dentro da correntinha da carreirinha de base, tá bom? Então, você vai chegar aqui ao final da carreira, finalizar com um ponto baixíssimo, como sempre, subir as duas correntinhas e trabalhar aqui os mesmos 5, né, com a correntinha ali que você subiu, ou sem as correntinhas, 4 meio pontos altos, que é para totalizar os 5 que fica de cada lado do desenho do nosso ponto. Então, aqui você vai sempre repetir. Chegamos aqui novamente aonde estamos desenhando a nossa folhinha.
Então, eu vou fazer o ponto alto em relevo, onde eu tenho meu ponto alto. Vou trabalhar esses 3 pontos em relevo também. Então, 3 pontos altos em relevo. Então, contando os 3 do meio, mais os 2 das laterais que eu vou trabalhar, eu vou ficar aqui com 5 pontos altos em relevo pela frente, tá? Olha, ele fica desta forma aqui. Trabalho novamente aqui a sequência, então agora é só repetir pontos sobre ponto, os meios pontos altos, o ponto em V, onde eu tenho o ponto em V de referência da carreira anterior, meio pontos altos em sequências e os pontos em V, intercalando até chegar ao final da sua carreira. Aí, então, você vai trabalhar toda esta carreira, fazendo todas as folhas e os meios pontos altos nos quadros, repetindo sempre ponto sobre ponto, V sobre V. E na próxima carreira, nós já vamos iniciar, então, as nossas diminuições para fechar essa folhinha, ok? Então, já completei a minha carreira, finalizei como sempre, conduzi aqui os fios em meio pontos altos, que vocês já estão fazendo, 5. Cheguei aqui no desenho da folhinha, ok? Então, eu vou fazer a minha laçada e agora eu vou fazer uma diminuição aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, vou fazer um relevo desses 2 pontos altos juntos, ó. Então, em vez de pegar um só, eu vou pegar os próximos 2 e vou trabalhar em relevo. Este daqui do meio, eu trabalho sozinho, em relevo. E os próximos 2, que sobraram aqui do outro lado, eu pego os 2 de uma vez só. Isso para todas as folhinhas. No desenho da folhinha que você vai repetir ao longo da execução do gorro, você vai trabalhar sempre desta forma, iniciando com V em ponto alto em relevo, ponto alto em relevo 3 dentro, uma carreira de 5 pontos altos em relevos na sequência e já voltamos a diminuir aqui. Aonde temos os meios pontos altos nas laterais, continuam ponto sobre ponto na mesma quantidade de pontos, ok? Aonde temos o ponto em V, trabalhamos o ponto em V. Então, já terminei a carreira, já finalizei e já fiz os pontos, as repetições de ponto sobre ponto aqui, até chegar na minha folhinha. Cheguei na folhinha, eu tenho os 3 pontos altos em relevo. Eu vou pegar agora os 3 de uma vez. Lembra? Pegamos 2 e 1 e 1. Agora, nós vamos pegar os 3 de uma vez só. Então, eu vou passar a agulha aqui, ó, por baixo dos 3 e vou puxar a minha laçada aqui para trabalhar ele em relevo aqui na frente. Então, eu pego os 3 de uma vez só, formou o desenho da folhinha, tá vendo? E agora, eu volto a trabalhar meio ponto alto. Quando eu faço isso aqui e vou completar a minha carreira, eu vou ficar exatamente com a mesma quantidade de pontos que nós iniciamos aqui embaixo. Porque eu aumentei, mas eu fui reduzindo e cheguei ao mesmo número de pontos. E aí, ele fica em relevo assim e gordinho, tá vendo? Ele fica alto. Agora, gente, é só trabalhar ponto sobre ponto, sempre. E na próxima carreira, vocês vão inverter, como está aqui, ó, no desenho do gorro. Então, aqui nós trabalhamos esta carreira aqui, ó, até esta ponta da folhinha. Agora, nós vamos inverter, tá vendo? Que aqui ficam os 11 pontos, meio pontos altos, sem folha, e no outro quadro eu trabalho a folhinha. Então, fica um quadro com folhinha e o outro sem as folhinhas, tá? Então, eu repeti essas carreiras de folhinhas durante 3 vezes, tá? Então, eu repeti as folhinhas aqui 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Caso você queira um gorro um pouco maior, um pouco mais caído, você pode fazer mais uma carreira de folhinhas antes de começar as diminuições para fechar, que ela vai ficar assim, ó. Quando fecha, olha o desenho que forma aqui, que bonitinho que fica, tá? Então, é isso, tá, gente? Agora é só repetir ponto sobre ponto, repetir os desenhos das folhinhas
e intercalar, aonde você não tem, nos quadros, né? Um quadro com folhinha, outro sem. Ah, eu quero fazer folhinha em todos, pode fazer. Então, você vai fazer, não vai deixar esse espaço de 11,5 pontos altos entre uma folhinha e outra. E eu digo quadro porque eles estão separados aqui pelos pontos em V, tá? Então, vamos lá. Para a diminuição, é muito fácil, gente. A gente vai fazer as diminuições como nós fizemos aqui na questão. Eu vou até trabalhar aqui até chegar ali, porque vocês vão dividir nos quadros, tá? Dividir não, vão diminuir nos quadros. Então, é muito fácil. Ó, vou até chegar aqui no meu ponto V para mostrar para vocês. Porque aqui na próxima carreira vai ser uma carreira toda de meio ponto alto. Ó, trabalhei o meu ponto V. O ponto V eu não vou diminuir até o fim. Eles vão juntar lá em cima, como juntou esse aqui, ó. Este desenho aqui, ele é formado pelos pontos em V que divide os quadros. Então, vocês vão diminuir aqui no meio. Então, eu faço o ponto em V. Aí, aqui, quando eu for trabalhar o meu meio ponto alto, ó, eu vou pegar 2 pontos de uma vez e trabalho o meu meio ponto alto. Novamente, 2 pontos de uma vez e trabalho o meu meio ponto alto. Ah, mas é ímpar. É ímpar, pega um só, o que sobrar, tá? Você vai trabalhando de 2 em 2. O que sobrar um, você pega só um, tá? Porque na próxima vai dar certo e na próxima vai dar errado. Então, vai fazendo assim que vai chegar lá no fim e vai sobrar só um pontinho. Ó, vou diminuindo de 2 em 2 para esta carreira e trabalhando o meu meio ponto alto. O meu meio ponto alto não, o meu ponto em V. Ó, cheguei no V, trabalho o ponto em V. Uma correntinha. Vai pro próximo quadro. É que eu não terminei aqui, então vai dar errado, mas a gente vai fazer essa diminuição aqui também. Espera aí que eu vou fazer por aqui, só para vocês verem. Próximo quadro, vai para uma diminuição. 2 em 2. Você pode até trabalhar algumas carreiras a mais, depois que você terminar a sua folhinha, sua última folhinha, pode trabalhar umas 3 carreiras de meio pontos altos, meio pontos altos, né? Esses aqui que nós estamos fazendo. Direto, que ele vai aumentar o gorro um pouquinho, sem que você tenha que ficar fazendo as folhinhas, tá? Ó, e aí vocês vão fazendo assim, ó, chegou no ponto em V, ponto V. Tá? Onde eu tinha feito as diminuições, eu vou continuar fazendo as diminuições, pegando sempre de 2 em 2. Fazendo dessa forma, a cada carreira que você for fazendo, você vai diminuindo, tá? Aqui, ó. Cada carreira que você for fazendo, você vai diminuindo, tá vendo? Ele vai ficar mais abertinho. Ó, vai fechando, fechando, até ficar com 1 ou com 3. Se você finalizar com 3, dependendo da quantidade de pontos que você... de carreiras que você vai fazer, você vai finalizar com 3, fecha todos eles de uma vez, e aí você vai finalizar aqui, ó, vai sobrar somente os pontos em V, para você trabalhar nessa última carreira, ó, você vai trabalhar só os pontos em V, aí quando você chegar que vai trabalhar só o ponto em V, você fecha eles com o falso anel mágico, uma agulha de costura, passa por entre todas as argolinhas, puxa e amarra aqui pelo lado de dentro, ó. Ele vai ficar como se fosse um anelzinho mágico. E aí vai estar pronto, vai estar fechado. O legal é que eu queria mais... o mais que eu queria passar para vocês era a execução do ponto, para que vocês pudessem aplicar essa folhinha aí em muitas outras peças, tá? Em outras peças de vestuário, de decoração, onde vocês quiserem aí aplicar o ponto, vocês podem estar aplicando. Se vocês fizerem, me mostrem, que eu vou ficar muito feliz em ver, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, estou à disposição nas minhas redes sociais. Podem me procurar, podem perguntar, que eu vou estar sempre pronta para responder, ok? E por enquanto é isso. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo!